Oi, amores, tudo bom? Quinto ano, hoje, sexta-feira, né? Nossa última aulinha da semana. Vamos trabalhar o nosso livro e o livro, esse outro livrozinho fininho, certo? Vamos trabalhar os dois, certo? A nossa aula de hoje, vamos falar sobre geometria plana, mas o assunto é ângulo. Gente, para vocês, para medir o ângulo, a gente precisa de três, certo? No caso, a gente precisa do transferidor, que é essa reguinha aqui, que eu acho que vocês conhecem, certo? Ela tem umas medidas aqui, certo? Que é, no caso, a medida do ângulo, que a gente vai ver quando for explicar. Então, e daqui, ó. E do compasso, que é aquele que a gente abre, coloca, tem uma ponta do lápis e outra que tem como se fosse um alfinetezinho, que é para fixar no caderno onde você vai fazer ele. Você, no caso, você coloca no ponto e vai girando para poder fazer o ângulo, no caso, quando a gente fazer em forma de círculo, mas para medir também. Aí eu tenho aqui o transferidor e tenho a esquadra, certo? Que esse aqui é triângulozinho, que ele serve para a gente medir aqui, ó, o ângulo, certo? Ah, tia, aí tem a régua que você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Ele aqui e aqui, ó, ele já tem outra medidazinha aqui, ó. Esse eu tenho aqui. Tá vendo? Eles vai, ó, aqui, ó. Esse mais abertozinho aqui, ó. Que aí tem pra não apagar, né? Vai aqui, ó. Que vai daqui pra cá, ó. E vai. E esse aqui. Que eu vou explicar. Então a régua. Ah, tia, só pode trabalhar para ângulo com ela? Não. A régua é normal se você trabalha também. Só porque nessa daqui, pra ficar certinho que a gente fala, é por causa da medida do ângulo que a gente vai ver agora, certo? Aí ele tem aqui, porque tá com ele, aí vai ser mais fácil. Mas, quando você sabe o cálculo, mais ou menos, aí você pode fazer com a régua normal, não tem problema não. Certo? Vamos aí na página 190. Coloquem aí a data de hoje, 11 de setembro. Aí vemos aqui. Em nosso cotidiano, podemos observar as situações que nos dão a ideia de ângulo. Para indicar a medida de um ângulo, usa-se o grau, que vocês estão vendo aí. Eu vou usar essa bolinha aqui, ó, que a gente usa, que vai ser chamada de grau, certo? Que se originou na divisão de um círculo em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Considera o que é 1 grau. A 1 grau, certo? Deixa eu diminuir aqui essa bolinha. Aqui, ó, a 1 grau, certo? A 1 grau. Vocês estão vendo aqui essas figuras. Vocês estão vendo aqui esse círculo, ele está dividido aqui, ó. Vocês estão vendo? E esse outro também tem a divisão, quer dizer que tem 1 grau, certo? Que é a distância. Embaixo, vocês estão vendo aí uma escada. Aí na parte de baixo tá assim. Não é isso? Vocês estão vendo aí do avião. A asa do avião, ela tá assim. Já no joelho da moça que está fazendo o alongamento, vocês estão vendo que ela está meio inclinada. Tá assim também, ou um pouquinho reto, certo? Vamos ver agora. Chamamos de ângulo a figura formada por duas semi-retas. Semi-retas são isso aqui, ó. São chamadas de semi-retas. De mesma origem. Veja o ângulo O e seus elementos. Aí vocês têm aí o ângulo O, que vocês estão vendo. Aí tem uma semi-reta B e um segmento A. Aí vocês têm ao lado. Lados, vocês já aprendem agora. Semi-reta O
e OB. Vértice O. Vértice você sabe que é o encontro, né? Que é o encontro das duas semi-retas. Também podemos indicar esse ângulo por A, O, ângulo de B, ou B, O, que é o ângulo de A. No caso aqui, eu tenho aqui o ângulo que é esse aqui, G, e tenho a semi-reta F e G, certo? Aí eu posso fazer o quê? F ângulo de H. E posso botar H ângulo de F. Como eu falar em ângulo, certo? Sempre vai ter de ter aqui, ó, o acento circunflexo em cima do ângulo, que é esse aqui, que é o encontro. Então, eu tenho aqui esse aqui, aí eu tenho aqui o ângulo I, né? O O e o D, certo? Na página 191, na nossa tarefinha. Podemos classificar os ângulos de acordo com suas medidas. Vamos lá. Primeiro, ângulo cuja medida é de 90, quando ele é de 90, ele é chamado reto. Então, aqui, ó, quando ele é assim, ele é um ângulo reto. 90 graus. De quanto? 90 graus, certo? Então, quando ele chega 90, ele está reto, assim, ó, é de 90 graus. Segundo, o ângulo de medida menor, quer dizer, 89, 70, 60, 51, 32, ele é chamado de agudo, porque ele vai fechando. Quanto vai fechando, ele é chamado de agudo, certo? Menos de 90, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Tia, como é que eu vou saber se eu não aqui a medida? Porque você vai identificar eles fechando. Ou quando a gente tem aqui, ó, a gente coloca, certo? O nosso transferidor, aí ele tem umas medidas, aí a gente vai ver aqui, ó. Aí ele tem, a gente coloca, aí a gente vai ver mais ou menos onde ele fica. E o ângulo que tem maior de 90 é 91, 92, 93, 94, 100, 180, chama-se obtuso. Até 180 é chamado de quê? Obtuso. Ó. Ele vai abrindo, vai inclinando, ele vai abrindo. Ele não pode fechar, se ele fechar vai ser agudo. Mas ele abrindo, ele vai ser obtuso, certo? De 90, maior de 90 até 180, ele vai ser obtuso. E o último, ângulo de medida de 180, chama-se raso. Aqui, ó, ele tá reto. Então, ó, ele nem abre muito, nem fecha. Ele vai ser reto. Vai chamar de raso. Ele não tem, ó, ele só vai ter uma semi-reta. Ele não vai ter duas como reto, agudo e obtuso. Não, vai estar aqui, ó, o ângulo dele. Pra cá, assim, ó. Esse, né, ele já abriu, tem? Reto. Agora, meça cada um dos ângulos usando um transferidor e classifique. Como eu disse que vocês não têm, se vocês tiver, tudo bem, não tem problema. Aí, no caso, você vai botar o transferidor nesse pontinho vermelho que tem aí, ia girar e ia ver quantos ele tem, certo? No caso, como eu estava falando, qual é a medida do ângulo? Como ele é raso, ele é 180 graus. Aí você bota 180 e essa bolinha pequenininha. No outro ao lado, que é o ângulo E, certo? Ele está fechadinho. Se ele está fechado, no caso, se você pegar aí, ele vai dar 40. O outro que tem um ângulo GH, que é esse aqui, ele está em pezinho, ele é um ângulo o quê? Reto. O outro de ângulo L, ele está bastante aberto. Ele está aberto, ele tem aí no máximo, se você for pegar o seu transferidor e vai colocar, ele dá 145 graus.
Aí você vai botar o quê? Obtuso, certo? No segundo quesito, você observe os comandos. Aí vocês têm um comando, só tem uma resposta, certo? Aí vocês vão ver com a dica. Agora vamos para o nosso livrinho. Ângulo na página 69. Vocês estão vendo aí? Observe os dois movimentos dessa bailarina. Aí vocês estão vendo embaixo que ela abriu a perna, tem o desenho de um ângulo. Esse ângulo aí você vai dizer se ele é obtuso, reto, agudo, você vê aí. E o outro como ela está. Você coloca. Terceiro, complete a cruzadinha. Aí vocês têm aí, letra A, classificação do ângulo com medida menor do que 90. Aí você vai ver qual é com as dicas que eu falei para vocês. Na página 70, vocês também têm, use a régua e o transferidor e construa um ângulo agudo. Aí você vai fazendo aí, certo? Letra B, reto. C, obtuso. E um ângulo raso. Não precisa estar com transferidor. Com a régua você mesmo faz, certo? Você pega a réguinha, ó. Desenho aqui, ó. E já tem um raso. Se eu for para cá, eu tenho um reto. Então, não precisa estar com transferidor, não, tá certo? Se você tiver, você usa. Mas se não tiver, não vá pedir para a mamãe comprar, não. Usa a régua. Só você abrir, cada um, como vocês estão vendo aqui, a abertura e faz, tá certo? Beijo, bom final de semana, fique com Deus.